Volta com você que acompanha o LAC Concursos. Eu sou o professor Edenilson Moraes e nós estamos trabalhando Teoria da História. Essa já é a nossa segunda aula, onde a gente continua abordando as principais correntes historiográficas e os grandes nomes representativos da historiografia. Pessoal, lembrando sempre que a expectativa de sucesso é uma caminhada tranquila em direção à linha de chegada. Só que a expectativa não é justamente a realidade. A realidade se mostra através de um caminho tortuoso, repleto de obstáculos, repleto de adversidades, que você necessariamente precisa enfrentar para ter o seu engrandecimento pessoal. Siga em frente e busque a sua realização. Bom, o primeiro tópico que a gente fala na aula de hoje diz respeito à chamada consciência histórica. E, mais uma vez, a gente chama para o diálogo Jörn Hisen. Vale a pena estudar, viu, pessoal? Esse aqui é um dos historiadores que são mais cobrados nos concursos públicos para professor de história no Brasil. Portanto, é de fundamental importância conhecer um pouco sobre o trabalho de Jörn Hisen, principalmente no campo da aprendizagem histórica. Agora a gente fala sobre consciência histórica, abordando os principais assuntos relacionados com o chamado pensamento histórico. O trabalho desenvolvido pelo Jörn Hisen nesse sentido, promovendo então o conceito de história, enquanto uma experiência do passado interpretada. Olha só que interessante esta teoria que nos é apresentada pelo Jörn Hisen, colocando a história como uma interpretação, uma experiência do passado interpretada. Portanto, o homem, enquanto sujeito histórico, ele promove uma interpretação de si mesmo e, ao mesmo tempo, uma interpretação do mundo em que ele está inserido, no mundo em que nós vivemos. Então, a análise da história é uma interpretação que parte do sujeito, mas que chega ao coletivo. É uma interpretação de si, mas também uma interpretação do mundo. E esse conceito de história garante essa experiência e a própria evolução temporal. Quando eu faço essa interpretação de mim mesmo e do mundo ao qual eu me relaciono, eu estou promovendo uma experiência não apenas pessoal, mas também uma experiência coletiva e percebendo a própria evolução temporal. Conferindo uma questão relativa a esse pensamento do historiador alemão Jörn Hisen, considere o texto. Para Jörn Hisen, a consciência histórica pode ser definida como uma categoria, então ele está falando de consciência histórica, tratando-a como uma categoria que se relaciona a toda forma de pensamento histórico. Então a consciência histórica é uma categoria relacionada a toda forma de conhecimento, de pensamento histórico, através do qual os sujeitos possuem a experiência do passado. Então, eu, enquanto sujeito, tenho o conhecimento, a experiência do passado e o interpretam como história. Então, esse conhecimento, essa experiência do passado e essa interpretação deste passado vão ser o que Jörn Hisen vai chamar de processo histórico, a história em si. Em outras palavras, ela é
a soma das operações mentais com as quais os homens interpretam a sua própria experiência da evolução temporal de seu mundo e de si mesmos. Olha só, o homem interpretando essa ação, esse pensamento histórico, refletindo então numa interpretação da sua experiência dentro dessa evolução temporal de seu mundo e na evolução de si próprios, de forma tal que possam orientar intencionalmente sua vida prática no seu tempo. Segundo o texto, a importância da consciência histórica reside em que fato, hein? Em que aspecto? Vamos conferir as alternativas. Alternativa A: na capacidade de um sujeito julgar a qualidade do passado que viveu, sua evolução através dos tempos, evitando praticar os erros cometidos. É esse o objetivo do pensamento de Ornhuisen no que diz respeito à formação dessa consciência histórica? Não, não é esse o grande objetivo, não é este o grande fundamento do pensamento de Ornhuisen. Não, é o homem interpretar a si mesmo e interpretar o mundo em que vive, percebendo essa evolução temporal. Esse é o grande fundamento desse pensamento defendido pelo Ornhuisen no que trata da chamada consciência histórica. Alternativa B: na possibilidade do homem interpretar-se a si mesmo e a seu mundo historicamente, compreendendo-os em termos de experiência e evolução temporal. Aí sim está a base do pensamento de Ornhuisen quando falamos sobre a chamada consciência histórica. É a partir do momento em que o homem é capaz de interpretar a si mesmo e ao seu mundo do ponto de vista histórico, compreendendo tanto a sua participação, a sua presença, quanto os reflexos dessa ação no mundo, no cotidiano que esse homem está inserido, compreendendo isso em termos de experiência e de evolução temporal. Aí está a nossa alternativa correta, a letra B. Letra C: em sua relação com todas as formas de pensamento, sintetizando todo o conhecimento que é fruto das operações mentais dos sujeitos históricos. Incorreto, né, pessoal? Geralmente, quando aparecem essas frases, essas palavras aqui que são generalizantes, como todas, nenhuma, não é? Geralmente, essas afirmações estão incorretas. Essas afirmações estarão incorretas. E essa aqui não foi diferente. Né? Em nenhum momento aqui o pensamento de Ornhuisen vai para este campo de analisar que o conhecimento histórico, a própria consciência histórica, é uma relação com todas as formas de pensamento sintetizados no conhecimento. Nada disso, pessoal. Aqui está incorreta essa afirmação. Letra D: em sua vocação para orientar o sentido da vida, viabilizando o sujeito pôr em prática a percepção do tempo vigente em seu mundo e suas intenções individuais. Cara, Ornhuisen até parte do individual, mas ele valoriza o quê? As ações coletivas. História não está ligada basicamente a ações individuais, está ligada a ações coletivas dos homens através do tempo. Então Ornhuisen vai buscar isso aí. Não é apenas a compreensão do si mesmo. Ele vai partir da interpretação de si mesmo, mas vai alcançar o próprio mundo. Perfeito? Então, parte das ações individuais, mas vai contemplar principalmente as ações coletivas. É aí que se percebe a própria experiência histórica e a própria evolução temporal. Isso de acordo com o pensamento Huyseniano. E a alternativa E:
na necessidade do sujeito de posicionar-se diante da vida por meio de suas interpretações do mundo, independentemente do pensamento histórico? Não, pessoal. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação estou aqui para explicar para vocês o nosso super projeto do magistério focado 100% no cargo de professor, especialidade em História. Clique lá.